to catch me howling at the moon. When the sun rises, when the sun Fala pessoal, tudo bem? Sou Alisson Valadão, gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco. Nós vamos mostrar para vocês como ser um reabilitador oral consistente, passo a passo, uma reabilitação oral do início ao fim, mostrando diagnóstico, planejamento e execução. É isso, Sérgio? É isso, eu sou o Sérgio Dantas, nós montamos essa maratona com muito carinho para vocês, para que você realmente vire a chave e se torne um reabilitador de sucesso. Bom, vamos começar então mostrando aí um pouquinho da nossa história, né? Como tudo começou, como que a gente iniciou esse processo, por que nós estamos aqui hoje mostrando essa maratona e tentando mostrar para os nossos colegas, os dentistas, né, em geral, por que nós estamos aqui hoje? Na realidade, o objetivo é o seguinte, o objetivo é nós chamarmos a atenção para o nosso convidado, para o nosso colega dentista, para que ele se torne realmente um reabilitador, para que ele se desvincule daquela coisa que o prende, que deixa ele inseguro na hora de decidir sobre uma reabilitação. E para isso nós vamos dar o suporte técnico, criamos aqui um passo a passo, uma sequência lógica, uma maneira simplificada, uma maneira objetiva de fazer diagnóstico, para que ele realmente se sinta seguro e consiga mudar a sua vida, se reprogramar para que passe a ser um reabilitador de sucesso. É exatamente isso que eu ia falar, né? Nós montamos aqui um método chamado PRA, né? Vamos explicar aí para o pessoal o que seria esse método PRA. Planeje, reprograme e acrescente. Né? Então, o que isso tem a ver com a reabilitação oral? Isso tem a ver que ele tem que planejar a sua vida, isso pode puxar para o contexto da sua vida profissional, como planejar a sua carreira, como se reprogramar e como acrescentar na sua carreira, como também pode ser puxado para a boca, na hora da execução do seu trabalho, que é o planejamento adequado, é a reprogramação do seu paciente, ou a desprogramação e reprogramação do paciente, e depois acrescentar aquilo que for necessário. Tem como objetivo ampliar a visão do clínico geral, do periodontista, do endodontista, do implantodontista, né, para que ele seja um reabilitador oral. Não necessariamente que ele execute uma reabilitação oral, mas que ele tenha uma visão ampla de diagnóstico e de planejamento para que ele possa, primeiro, indicar, né, ou engajar a sua equipe para que eles tenham uma visão ampla e a mesma visão, o mesmo planejamento, o mesmo diagnóstico, para que eles tenham aí um pensamento e um plano de tratamento em comum, né? Isso é fundamental, porque eu preciso que o meu periodontista entenda quando eu falo para ele de proporção dentária, entendeu? Ele precisa estar a par disso também, ele precisa falar a mesma língua que nós, né? E da mesma forma, o meu ortodontista, ele precisa entender que antes de iniciar um processo de reabilitação ortodôntica, ele precisa, muitas das vezes, reprogramar esse paciente, ele precisa estabilizar, promover uma estabilização, ou pelo menos ter conhecimento que tem alguém na equipe que ele possa pedir para que faça isso. Então, o método PRA, o P do planejamento, é exatamente isso, né? Aquele dentista, aquele clínico geral, aquele implantodontista que está acostumado a ter uma visão mais focada em boca, em dente, em tirar um dente, colocar um implante, a restaurar um dente fraturado, a colocar uma restauração, fazer uma restauração, cimentar uma faceta, por exemplo, ele precisa mudar esse pensamento, né? Então esse é o primeiro passo. Pois é, ele precisa... Um planejamento diferente do que ele está acostumado, né?
ele precisa entender o paciente, ele precisa entender o paciente como um todo, né? Exatamente. Não pode ficar com aquela ideia antiga que nós fomos formados para isso praticamente, que a gente só pensava em dente. Abre a boca do paciente, chegar, você nem cumprimenta o paciente direito, já senta na cadeira e desabre a boca. Você tem que começar a observar o seu paciente já na hora que ele está de frente para você, que você começa a conversar com o paciente, você já vai analisando a maneira dele se postar, a maneira de se sentar, a maneira de conversar, de sorrir, e você já começa a fazer suas anotações, porque o paciente precisa, para que você realmente possa dizer, eu vou reabilitar o meu paciente, você precisa reabilitá-lo como um todo, não é só dente. Dente, músculo, articulação, fonética, são vários itens que você precisa, e que muitas das vezes o problema é um dente, mas está na boca, mas às vezes a causa não está na boca. Exatamente. Então, ele precisa começar a ter um planejamento diferenciado, ele precisa começar a se reprogramar, né? Reprogramar toda a sua equipe, reprogramar todos os profissionais que estão envolvidos no processo, ou às vezes, ao invés de reprogramar, adicionar profissionais, né? Por exemplo, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar hoje, por exemplo, com um médico gastro, por exemplo. Eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com um médico um endócrino, por exemplo, que avalia a questão hormonal, que isso pode estar totalmente relacionado, por exemplo, a um paciente que dorme mal, níveis de insulina, níveis de cortisol, níveis de testosterona podem estar alterados, esse paciente pode não estar dormindo bem, isso pode estar influenciando, por exemplo, no bruxismo do sono. Então tudo está interligado, ou pode estar interligado, e a partir do momento que eu entendo isso no meu planejamento, no método PRA, eu vou reprogramar toda a minha equipe, toda a minha mentalidade em relação ao que eu fazia e ao que eu vou fazer a partir de agora. Então, me conectar com outras especialidades, me conectar com outras áreas afins, para que eu possa, então, manter esse planejamento, na realidade, diagnóstico mais amplo. A gente nunca pensou que realmente hoje a gente viesse a trabalhar com a equipe multidisciplinar. Na verdade, é transdisciplinar, porque na realidade você não trabalha só dentro das especialidades da odontologia, você muitas vezes tem que lançar a mão, como você acabou de falar, de especialidades médicas, porque senão você vai estar enxugando gelo. Você faz uma coisa e o problema continua. Eu estou preocupado lá porque houve uma biocorrosão no meu paciente, num determinado dente, numa região, e se eu não tiver esse acompanhamento com o gastroenterologista, não adianta, eu vou fazer lá, vou restaurar esse dente e o processo vai continuar. Então é fundamental que a gente amplie nossos horizontes, que trabalhe realmente em equipe transdisciplinar, porque isso, além de agregar valor ao seu trabalho, também agrega valor financeiro também, porque há uma troca, você atende bem o seu paciente e ao mesmo tempo você passa a ter uma circulação maior de clientes no seu consultório. Exato. E aí vem o terceiro, o A do método PRA, que seria acrescentar. Então você vai acrescentar algo que você não fazia antes, vai acrescentar profissionais, vai acrescentar qualidade no seu trabalho, muito mais do que isso, vai acrescentar faturamento para o seu consultório, porque muitas das vezes a gente vai ver um dente que está fraturado, eu vou tirar aquele elemento, vou colocar um implante, por exemplo, e resolvi o problema, entre aspas. Mas o que está acometendo aquela cavidade, aquele indivíduo como um todo, é muito maior do que aquilo. E a partir do momento que eu entendo, consigo fazer um diagnóstico transdisciplinar, consigo mudar a vida desse paciente, por exemplo, ele pode estar com um problema do sono que o atormenta há muitos anos e que você, dentista, pode diagnosticar. E através disso, mudar a qualidade de vida dele, esse paciente, além dele ter uma visão totalmente diferente de você, ele vai fazer questão de trazer mais clientes para você. Pois é, porque o que acontece? O dentista, muitas das vezes, ele tem medo de fazer, na hora de fazer o seu planejamento, na hora de fazer a consulta do paciente, de apresentar um planejamento e um orçamento, ele muitas vezes até enxerga alguns sinais e sintomas de bruxismo, por exemplo, ou de uma biocorrosão,
de uma lesão cervical não calhosa, mas ele evita a colocar aquilo no planejamento dele, por quê? Primeiro que isso não é muito comum ainda, essa visão. E segundo, que ele fica com medo de perder aquele orçamento, porque a partir do momento que ele acrescenta tudo que tem que ser acrescentado, tudo que tem que ser colocado, esse orçamento se torna mais vultuoso, né? E ele fala assim, se eu apresentar um orçamento aqui de 50 mil reais, esse cara não vai voltar aqui. Então esse dente que ele me procurou porque esse implante está quebrado, ou essa coroa soltou, ou esse parafuso do implante soltou, eu vou fazer isso aqui, cumpro a missão que ele me deu aqui e está tudo resolvido. Mas na realidade ele tá se omitindo e está perdendo a oportunidade de executar um bom trabalho para o seu paciente. E eu tenho certeza que na maioria das vezes o paciente vai te agradecer, vai dizer, poxa, ninguém nunca me falou isso. E esse então é o motivo dessa maratona nossa, né? Por isso que nós estamos aqui. É mostrar para vocês, nessas 8 lives que nós vamos fazer, porque a gente tem hoje uma visão transdisciplinar, né? A gente mostra isso para o nosso paciente, a gente tem convertido mais profissionais através desse método e a nossa obrigação hoje é tentar homogeneizar o máximo possível dos dentistas para que todos tenham essa mesma visão. Né? Igual o Célio falou, mas eu vou ficar com medo de mostrar isso para o meu cliente e ele não fechar um plano de tratamento, por exemplo. Se eu, paciente, for no Célio, por exemplo, e ele me mostrar esse planejamento, esse diagnóstico amplo, o paciente vem até mim, eu mostro para ele esse mesmo diagnóstico, esse mesmo planejamento amplo. Ele vai em outros profissionais e todos têm o mesmo diagnóstico, o mesmo planejamento, a mesma visão, isso começa a ser mais comum, né? E todos nós começamos a trabalhar em harmonia, começamos a ter uma visão mais ampla e o paciente começa a aceitar mais essas situações. Por quê? Porque eu vou num dentista específico, não, vamos fazer só esse dentinho aí, tá ótimo, resolvi seu problema. Vai lá no Célio, por exemplo, não, você precisa reabilitar, porque você está com problema, eu vou te passar aqui um exame de polissonografia, um exame, você precisa ir num gastro para fazer um exame de endoscopia, fala, mas esse dentista eu acho que tem alguma coisa errada, porque eu fui no outro dentista, estou com um dente quebrado, então a partir do momento que todos têm essa mesma visão, isso realmente vai se tornar comum dentro da odontologia, que não é algo comum, né? E nós vamos começar a promover tratamentos integrados. Então esse é o nosso objetivo, essa é a nossa visão e é isso que nós vamos mostrar para vocês, beleza? Bem, pessoal, então nós vamos antecipar aqui todo o nosso passo a passo, tudo que a gente faz no consultório no dia a dia. O objetivo aqui é não esconder nada, é mostrar como a gente age no nosso dia a dia no consultório, desde que o primeiro contato com o paciente até o momento de passar um planejamento para ele, para que ele se sinta confiante para isso, para que você possa falar olhando no olho do paciente e ele perceba que de repente ele encontrou a pessoa que ele procurava há muito tempo, um profissional que realmente se preocupa com os seus problemas, né, Alisson? Hoje nos nossos grupos, né, quais são as maiores dúvidas e quais são as perguntas que sempre são recorrentes? Eu tenho dúvida no diagnóstico, eu tenho dúvida no planejamento, né? São as duas maiores dúvidas para uma reabilitação oral. Então, nós vamos mostrar tudo para vocês. Como que eu diagnostico? Quais são as informações que nós vamos colher do paciente numa primeira consulta? Quais são os exames que a gente pede a mais em relação aos exames convencionais, panorâmica, tomografia, periapical? O que a gente tem hoje como padrão de diagnóstico? Quais são os profissionais que a gente se conecta com eles para que eles se tornem da nossa equipe? Fisioterapia, médicos que trabalham com polissonografia ou até dentistas especialistas nessa área, né, especialistas em odontologia do sono, gastroenterologista, fugiu aqui, trabalha com hormônio, endocrinologista, né? Então, como que nós vamos conectar todos esses profissionais para que a gente feche um diagnóstico e mostre para aquele paciente o que ele tem, o que está causando, né, aqueles problemas e como que nós vamos partir dali para frente.
tá? Muitas das vezes a pessoa chega e fala, nossa, doutor, eu não tenho bruxismo não, isso minha mulher nunca reclamou. Não, eu não tenho isso não. Então, como que eu vou abordar esse tipo de cliente? Como que eu vou mostrar para ele? O que eu preciso fazer? Qual é o exame padrão ouro para mostrar que realmente ele pode ter e ele tem, né? E você precisa mostrar para ele, porque muitas das vezes você faz um tratamento, né, uma reabilitação com cerâmica, com resina, maravilhosa, utiliza aí um laboratório de qualidade, materiais excepcionais e o trabalho não dura, né? Ah, doutor, você fez uma porcelana aqui, 6 meses ela fraturou. Cerâmica era fraca. Não, mas será que eu usei o melhor material? Eu preciso comprar o que para fazer? Tem muita gente que pergunta isso. Outro dia mesmo, um técnico de laboratório mandou, né, um áudio para nós, no nosso grupo, dizendo assim, um cliente nosso nós fizemos uma coroa para ele sobre o implante e passou um tempo, essa coroa afrouxou. E ele mandou de volta dizendo que o erro era no componente. Nós refizemos, começou a afrouxar de novo. Então, o que a gente pensa? Primeira coisa, se aquele implante está naquele ponto ali, e aquele implante é isolado, por exemplo, só tem ele naquele lugar, o resto é dente, os dentes estão em boas condições, algum problema teve isolado ali naquele local, né? Pode ser uma interferência, pode ser uma tensão a mais naquele dente que levou a uma fratura e aí vai. E aí depois eu tirei o dente ou ele se perdeu, foi extraído, nós fizemos um implante e ele continuou ainda com o problema. A causa não foi removida, colocamos uma coroa lá e essa coroa começou a sofrer ainda uma incidência de forças e começou a afrouxar. E aí você começa a pensar, mas um cone Morse que foi desenvolvido para não afrouxar, que tem toda essa questão de mecânica, né, de retenção friccional, afrouxou um componente? Será que é o componente que está errado hoje, com todo o padrão de qualidade que as empresas imprimem nesses processos de confecção de estruturas, né? Então, a gente começa a observar isso e começa a ver que a falha é mais no diagnóstico e no planejamento do que nos materiais. Porque não adianta pensar que o material que vai, quanto mais resistente, vai ser melhor. Porque na realidade não. Na realidade você precisa de equilíbrio. E se você tiver com material extremamente duro, quebrou uma vez, eu coloquei cerâmica, quebrou cerâmica, coloquei metal, quebrou metal, gente, vai acontecer o seguinte, alguém vai pagar o preço disso aí. Ou vai ser o dente, ou vai ser a raiz, ou o periodonto, ou a parte muscular, ou a articulação. Essa que é a realidade. Então eu preciso ir lá no ponto-chave e eliminar a causa. E é isso que nós vamos te mostrar. Nós vamos te mostrar como que a gente tem feito hoje esse diagnóstico, como que a gente desenvolve um planejamento, né? Nós fizemos um post esses dias mostrando a não utilização de um articulador para fazer uma estabilização oclusal, né? E alguns criticaram, né? Então nós vamos mostrar para vocês como que a gente faz, por que a gente faz, quando a gente usa, quando a gente não usa, estabiliza com resina, estabiliza de maneira provisória, estabiliza com placa reprogramadora, o que a gente faz em relação à dimensão vertical, existe esse mito, eu posso aumentar, eu não posso, quantos milímetros eu posso, isso vai causar algum problema, nós vamos contar tudo para vocês, como que a gente faz, desprogramação neuromuscular, como que a gente tem feito na atualidade, o que a gente utiliza, desprogramação com estímulo, né, transcutâneo através de neuroestimulação elétrica, utilizando o GIG, usando resinas compostas, provisórias, definitivas, usando cerâmicas, reabilitações mistas. Que mais, Sérgio? O mais importante que eu vejo nisso aí, Alisson, é o fato de você ter uma forma de se orientar do início ao final de uma reabilitação sem perder o norte. Porque o problema da reabilitação é esse, você começa, define dimensão vertical, define reposicionamento articular, está tudo ok, marcou no GIG, está tudo registrado e você começa. Na instalação dos provisórios você já se perde. Aí depois faz um provisório daqui, aí vai bagunçando. No final da reabilitação ela vai sair totalmente diferente do seu planejamento. Isso é um grande problema. Então a gente precisa realmente ter uma forma que você vai até o final seguindo o seu planejamento inicial. Isso é muito bacana porque
porque a gente começa a ouvir histórias, né, dos nossos ex-alunos, eles mandando os casos clínicos, mandando depoimento, nossa, depois que eu conheci o método, que eu comecei a implementar essa sequência, hoje eu consigo ter uma visão, eu consigo ter uma sequência de reabilitação, eu não me perco no meio do caminho, eu consigo manter, por exemplo, o posicionamento da relação central, do posicionamento articular do início até o fim. Isso é uma grande dificuldade. A gente faz o encerramento boca toda, lindo, maravilhoso no laboratório, a gente não consegue transferir isso para a boca. Quem nunca aconteceu isso, né? Manda lá para fazer 28 elementos de enceramento. Paga uma grana para fazer aquilo lá e só para ele olhar, porque na realidade ele não consegue transferir aquilo de forma eficiente para a boca. Ou se consegue, é uma trabalheira danada. Se consegue, às vezes até um caos, porque aí começa a emendar dente com o outro, começa a ter problema que o paciente não tinha. Ele começa a ter problema às vezes de cárie, coisa que muitas vezes ele chegou com o dente desgastado, mas não tinha uma cárie. Aí você começa a unir dente e vira uma bagunça. Então a forma, para essas opções, eu vejo o seguinte, a forma direta de fazer levantamento de DVO é bastante interessante. Eu acho que é o que tem de mais fantástico nessa técnica, é isso, é você conseguir ter o controle do início ao final do levantamento, ter o controle total e no final de tudo está tudo pronto. Normalmente em uma tarde você consegue executar isso aí e no final o paciente sai com conforto e já estabilizado e sim com ajuste praticamente zero de ajuste. Por quê? Ele já, da forma que a gente faz, o paciente já sai ajustado. É isso, quando a gente conta, parece que é algo muito fora da realidade, né? E quando a gente mostra nos cursos, também parece. E aí eu falo, pô, mas é porque o Célio, é porque o já faz isso há muito tempo, é porque tem habilidade. Não, pessoal, não tem nada disso. Quando realmente a gente começa a executar um passo a passo, as coisas parecem que vão acontecendo, né? Parece que vai montando um quebra-cabeça e tudo vai se encaixando. Falando, nossa, é só isso mesmo? É isso que é o método? É isso mesmo. Então é simples assim? É simples assim. Então os alunos nossos hoje, eles mandam fotos, eles mandam depoimento. Falam, nossa, como que eu não tinha percebido isso antes? Como que eu não fazia isso antes? Depois que eu comecei a fazer, a estabilizar, a trabalhar com resina, isso mudou muito a minha rotina clínica. Eu consigo hoje fazer coisas que eu nem sabia que era possível ser feitas por mim mesmo. Então, vale muito a pena. Nós vamos te mostrar passo a passo como que a gente trabalha, como que a gente fez para mudar essa visão e o que a gente faz hoje em dia nos nossos consultórios que a gente tem passado para os nossos alunos. Olá, meu nome é Emanuela, tenho 33 anos, sou formada há 4 anos e especialista em dentística restauradora e prótese dentária. Meu nome é Emily, sou formada há 1 ano e meio e sou clínico geral. Porque eu sempre tive essa dificuldade de enxergar o paciente e conseguir planejar o que ele precisava. A gente estava em busca de algo novo, em busca de desmistificar essa questão de DVO e de começar no caminho certo. E antes, a DVO para mim era um bicho de 7 cabeças e hoje em dia eu vejo com outro olhar. O trabalho que eles fazem torna muito simples a nossa visão e amplia bastante também o nosso conhecimento. Então, minha visão mudou completamente, porque a gente viu uma alta incidência de paciente principalmente com refluxo, e eu não sabia nem falar para o paciente, olha, seria interessante você ir no gastro, porque você tem aqui um refluxo, estômago esofágico, não adianta eu restaurar, porque o suco gástrico vai voltar e vai de novo fazer a biocorrosão. E hoje, todos os pacientes, qualquer paciente que tiver, mesmo que seja inicial, com sinal na boca, eu já consigo ver, já consigo orientar o paciente em relação a isso. E é algo que a gente não vê na faculdade, pelo menos na minha graduação eu não vi de forma alguma. A gente estuda ali, uma classe 5, uma lesão cervical, mas não estuda o que causou aquilo, não dá um diagnóstico correto para o paciente, só fecha ali com resina e beleza, tá ok. Mas e aí? Essa resina vai cair, essa resina não vai parar, porque você não sabe o que está ocasionando aquilo. Tem um caso que eu estou terminando agora, que inclusive vou cimentar terça-feira agora, em específico um caso bem complicado, de uma paciente bem desigual, bem torta,
que se eu não tivesse feito o TENS, não tivesse desprogramado, eu não ia conseguir arrumar o plano oclusal dela, ia ficar para sempre torta. E ela já vinha, e é um retratamento, ou seja, ela passou por vários e vários dentistas e ninguém conseguiu enxergar. Se eu não tivesse feito esse curso ao longo desses 3 meses, que coincide com o tempo de tratamento dela, eu não conseguiria entregar o que eu vou conseguir entregar agora, terça-feira. Eu me sinto dentista de verdade, assim, sabe? Uma expressão assim, chamando no peito. Não, pode mandar pra mim que eu resolvo. Porque antes, se chegasse um caso desse pra mim, eu ia correr. Um caso que ninguém resolveu e de clínica grandes, dentistas até com renome não conseguiram. Ela fez cada dente em cada lugar, cada dente de cada coisa, e ninguém conseguiu enxergar que se não arrumasse aquele plano oclusal, não ia ficar bom. É uma paciente que, assim, ela se cuida bastante. Então, ela foi no otorrino, ela foi um monte de médico, e até o médico agradeceu e falou pra mim que a questão da ATM dela, que a gente tava vendo algum desvio, alguma coisa assim, e aí ele mandou uma carta agradecendo, e a própria paciente também, falando que eu fui a única dentista que falei pra ela que ela precisava de uma placa de bruxismo, que ela tinha interferência no terceiro molar, que ela precisava reabilitar a boca dela inteira, pra resolver o problema completo, né? Porque se eu tivesse só extraído o dente, por exemplo, e não ter feito as restaurações dela, não ter protegido, não ter aumentado, ia ser um trabalho mal feito, não ia ter longevidade e ia ser mais uma paciente insatisfeita. Eu sou Emanuela e eu sou reabilitadora oral. Eu sou a Emily e eu sou reabilitadora oral. Uhul! Quando eu comecei a fazer prótese, né, a especialização de prótese em 2006, isso tem 15 anos, né, eu fui aluno do SERI, no curso do professor Marco Antônio Passos, um dos maiores reabilitadores aí que o Brasil já teve. Eu fui para o curso de prótese dental com o objetivo de restaurar dentes, aprender a restaurar dentes. E lá, há 15 anos atrás, o professor Marco Antônio Passos já tinha um pouco dessa visão reabilitadora, né? Tinha uma visão reabilitadora muito moderna para a época. Moderna para a época, né? Então, nós puxamos muito do que ele já fazia, conectamos aí com vários professores que hoje são referências e que trabalham mais ou menos nessa mesma linha de pensamento. Abordamos aí uma linha fisiológica, né, do professor McNeil, trabalhando aí no conceito de adaptação e fisiologia do sistema. Incorporamos também algumas coisas do professor Aníbal Alonso, que é uma das referências nesse processo de reabilitação, respeitando a cronologia da erupção. Incorporamos muito também do professor Mauro Fradiani, dos conceitos estéticos, de posicionamento dental, professor Peter Dawson, que também é uma referência no que diz respeito a esse posicionamento de relação central, como que a gente determina isso. Incorporamos muito da fisioterapia no processo, né, de trabalho muscular, esses pacientes que possuem hiperatividade muscular, parafunção, que têm músculos fadigados. Trabalhamos aí com neuroestimulação para melhorar essa fadiga, né, local, imediata, para que a gente possa fazer uma desprogramação. Né? O grande lance aí que a gente sempre discutiu sobre isso, em relação ao GIG, por exemplo. Será que esse GIG ele vai conseguir realmente fazer o papel dele em 5, 10, 15 minutos? Um paciente que tem uma parafunção, que tem um músculo extremamente hipercinético, né, que está trabalhando muito, está hipertrófico, com volume acima do ideal, com uma potência acima do ideal, às vezes de um lado muito mais do que do outro. Será que esse GIG vai cumprir esse papel? Já que os trabalhos, né, que a literatura mostra, a maioria deles mostram desprogramações de indivíduos fisiologicamente normais. Então, assim, nós começamos a entender que se a gente começasse a introduzir outros métodos, desprogramação, por exemplo, com placa, deixasse um tempo, a gente tinha resultados melhores.
dispositivo de Aragão, que é um dispositivo que a gente entende, mas a gente não utiliza. E aí a gente começou a trazer da fisioterapia, né, esse processo de desprogramação através de neuroestimulação elétrica, que é um aparelho consagrado, um aparelho com vários trabalhos publicados, né, com já foi muito meta-análise, usado na sistemática, odontologia, né? Mas hoje está já foi utilizado, caiu em desuso, e a gente trouxe novamente para o nosso dia a dia. A gente tem visto resultados assim incríveis, né, resultados imediatos, e que nos trazem uma posição, né, horizontal da maxila. Depois nós vamos falar sobre isso, que é o que a gente chama de relação centro, mas, vamos dizer, mais precisa, né? E a partir disso, de tudo isso, né, eu vou voltar lá na minha especialização em 2015, em 2006, há 15 anos atrás, o professor Marco Antônio Passos, ele já tinha, né, uma visão muito diferenciada para a época, e eu fui para aprender a fazer dente e saí com uma visão reabilitadora, né? E lá, nesse curso, eu conheci o Célio, foi lá onde eu fiz o meu primeiro caso de reabilitação oral, utilizando o que a gente já utiliza hoje, que são os jigs multifuncionais. Depois vocês vão ter a oportunidade de ver aí o meu primeiro caso de reabilitação oral, usando o jig de canino, usando o jig multifuncional de incisivo central, fazendo todo o método que a gente realiza hoje em dia. E conversando com o Célio depois, a gente começou então a trabalhar e fazer cursos juntos, estudar muito juntos. A gente viu que não era só isso, eu precisava de algo a mais, né? Não era só reabilitar o paciente. O grande lance que eu acrescentaria aí, Alisson, é o detalhe que a gente tinha um produto fantástico nas mãos e não usava. Por exemplo, nós tínhamos as resinas compostas, que é o que tem em todo o consultório, e a gente, de repente, eu comecei a, poxa, isso aqui é muito legal, porque eu com a resina composta, porque muitas vezes os acrílicos, você coloca, você tem que esperar um tempo. Naquela espera do tempo, você perde aquela posição. A resina composta não é imediata, você quer filmar uma posição X, você polimeriza na hora que está naquela posição. Então, eu comecei a trabalhar com essa parte de levantamento, com resinas compostas e tal. Tinha até um colega na época do Exército, o Marcos Godoy, falava: Célio, esse lance aí de resina composta para levantar é fantástico, cara, escreve isso. Mas o fato é que depois, juntamente com o Alisson, a gente começou a tentar transformar tudo isso em uma forma mais didática, porque tudo era muito confuso. E a gente começou a protocolar toda essa sequência e ver o que funcionava bem, o que não funcionava, o que só eu conseguia fazer e o que a gente conseguia, que era o objetivo principal, a gente conseguia transmitir aquilo para que outras pessoas pudessem replicar. Então foi o que aconteceu. Então, depois desses 10 anos que a gente vem trabalhando nisso aí, a gente tem tido casos maravilhosos. Tem casos que a gente já tem feito integralmente com resinas compostas, desde o levantamento até as restaurações dos anteriores e posteriores, já em boca há 9 anos, com um resultado bastante satisfatório até hoje. Então, o importante, pessoal, não é que o material seja extremamente resistente. O importante é que o sistema esteja em equilíbrio. E é o que nós vamos, durante toda essa maratona, insistentemente tentar passar isso para vocês. E foi aí onde também que a gente começou a incorporar esses outros métodos, né? O método de diagnóstico transdisciplinar, porque muitas vezes o paciente tem uma parafunção secundária, né? Que pode ser proveniente de um medicamento, por exemplo, que ele utiliza. E se ele continuar utilizando esse medicamento, ele vai continuar com a parafunção. Mesmo eu reabilitando esse paciente e não protegendo ele, às vezes ele vai fazer um bruxismo na vigília, por exemplo, pode destruir uma cerâmica minha, né? Pode levar a uma fratura. Então, vendo todo esse processo acontecer, é que a gente também introduziu, né, essa metodologia transdisciplinar, né, para que esse trabalho possa durar mais tempo possível, não necessitando de cimentação ideal, de fotopolimerização ideal, de material ideal. Isso é o básico, né, para a gente poder fazer a nossa reabilitação. É um básico necessário. Um básico necessário, porém não é o único da questão aí. Eu preciso de mais. Eu preciso primeiramente estar conectado com o meu paciente, ele precisa saber de tudo que ocorre ali, quais são os multifatores que estão levando àquela deterioração do sistema, por exemplo. Por quê? Porque eu vou reabilitar o paciente.
Só que quando eu assumo um problema, né, eu faço parte daquele problema e não comunico a ele que aquele problema muitas das vezes não tem nada a ver comigo, né, que eu vou simplesmente restaurar o que ele perdeu, mas que ele precisa tomar algumas medidas de controle, algumas medidas preventivas para que ele possa manter aquele trabalho estável. E muitas das vezes não tem nada a ver comigo, dentista. Eu não vou só fazer uma profilaxia, uma revisão. Ele precisa ter um retorno no médico, por exemplo, que trabalha com odontologia do sono, ou medicina do sono, para saber se realmente aquele tratamento que ele está fazendo com ele lá teve resultado. Vai fazer precisa retornar o seu uma gasto. polissonografia de controle, fazer um controle com o gasto para saber se, por exemplo, aquela bactéria que ele tinha no estômago, o H. pylori, por exemplo, teve recidiva ou não. Uma hérnia que ele teve, vai precisar fazer cirurgia, não vai trocar medicamento. Então, uma série de coisas que muitas das vezes ele não sabia. Você, dentista, vai diagnosticar e vai mostrar isso para ele, vai se conectar com outros profissionais e aquele problema que ele tem localizado nos dentes, você vai resolver, mas se esses multifatores não estiverem controlados, pode ser que o cimento resinoso não vá corrigir, a cerâmica não vá corrigir. Porque, na realidade... Não só isso, né? Na realidade é o seguinte, o que acontece? Tudo que eu venha fazer para esse paciente, tudo que eu possa, o melhor material que eu venha usar, não vai ser melhor do que o próprio dente. Se ele conseguiu destruir aquilo que foi feito, criado pela natureza, que é perfeito, ele conseguiu destruir, a minha cerâmica, a minha resina, ele vai trucidar aquilo lá. Então, ele tem um problema, muitas vezes um distúrbio, como por exemplo um bruxismo, e precisa ser controlado. Precisa ser controlado e precisa ser protegido o sistema depois. Para que ser protegido e depois acompanhado. Esse paciente precisa de um acompanhamento rigoroso. Pelo resto da vida ele vai precisar desse acompanhamento. Ele não tem uma cura, a partir de hoje eu recebi alta, acabou. Não. Nós vamos te mostrar tudo isso. Vamos mostrar conceitos básicos, por exemplo, bruxismo. Mostrar que o bruxismo, por exemplo, não é uma doença, não é um distúrbio. O bruxismo é uma atividade muscular. Vamos mostrar esses conceitos que mudaram para vocês. Vamos mostrar como que a gente faz diagnóstico. Vamos mostrar, por exemplo, o que eu preciso avaliar numa polissonografia. Mas eu não quero fazer uma polissonografia. Tem outro recurso que eu possa fazer antecipado à polissonografia que me dá uma noção. Se tiver uma alteração, por exemplo, na oxigenação desse paciente, aí sim eu vou encaminhar para fazer uma polissonografia. Eu tenho condição de fazer isso no meu próprio consultório. Como que eu vou fazer para passar isso para o meu paciente? Como que eu vendo isso para o meu paciente hoje? O que eu tenho que mostrar para ele? Como que eu mostro para ele? Fotografias, vídeos? Como que a gente faz essa venda, né, para o paciente, essa apresentação para o paciente do diagnóstico, do planejamento? Como que eu posso incluir isso no método de fluxo digital? Mesclar fluxo digital, fluxo analógico, é possível trabalhar a reabilitação com fluxo digital? Vamos mostrar isso para vocês. Vamos mostrar também como que a gente faz, né, um grande mito aí de determinação da dimensão vertical. Quais são os parâmetros que a gente utiliza? Como que a gente faz? Posição de relação central, como que a gente trabalha isso? Como que a gente desprograma? Quais são os dispositivos que a gente utiliza? Vamos falar também sobre registros interoclusais, sobre transferência disso para o laboratório, do método digital, do método multifuncional, tratar por quadrantes, setorização. Como que a gente faz, por exemplo, para reabilitar um paciente de maneira provisória, sem utilizar articulador semiajustável, né, que tem sido uma polêmica e a gente vai mostrar para vocês como que a gente faz, e cada vez a gente tem feito mais, né, seja ele provisório, seja ele definitivo. Vamos mostrar casos para vocês que fizemos 100% resina, fizemos estabilização primeiro provisória, depois migramos para uma resina definitiva, fizemos primeiro estabilização provisória, depois migramos para cerâmica, fizemos trabalho onde a gente mesclou dentes posteriores com resina e anteriores com cerâmica, placas interoclusais. O que a gente mostra hoje, o que a literatura fala, qual é o tipo de placa utilizada.
placa de desprogramação, como que a gente faz, placa de proteção, tem guia, não tem guia, é rígida, não é? Tudo isso nós vamos mostrar para vocês, beleza? Então, acho que o que a gente precisava, Célio, mostrar para eles nessa primeira aula, acho que é isso, né? Tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar? Não, eu acredito que nós abordamos de uma maneira geral o objetivo do curso, que é realmente tirar esse colega dentista que tem uma série de dúvidas, que não acredita, que pega, que encaminha todos os seus casos mais complexos, ele encaminha para o colega fazer porque ele não se sente seguro para isso, e mostra para ele que na realidade um caso grande, um caso complexo, é só uma soma de pequenos casos pequenos, de pequenos outros casos. Exatamente. É só isso, você vai somando. Então depende basicamente de um diagnóstico e um planejamento adequado, porque a execução você já sabe fazer, você já executa muito bem. E alguma deficiência que porventura você tenha com relação à execução de um procedimento físico é uma coisa muito simples. Você pode cirurgicamente fazer um curso específico daquilo, ou de uma resina, ou disso ou daquilo, certo? O importante é entender que você precisa assumir para você a responsabilidade como reabilitador. Você é o capitão do time, então você vai conduzir todo o processo. Através dessa equipe multidisciplinar, certo? Você vai ser a pessoa que vai conduzir. E o paciente vai chegar em você e vai sentir, poxa, de repente eu achei um dentista que está cuidando de mim. Ele me encaminha para fulano, eu volto, ele manda para o outro, faz a parte, e no final a responsabilidade tem que ser sua. Isso é uma coisa muito importante que você falou, e aí eu faço uma pergunta, né? Para quem é esse curso? Para todos os dentistas, seja ele clínico geral, seja ele implantodontista, ortodontista, endodontista. Por quê? O clínico geral, como o Célio disse, ele faz hoje uma restauração classe 1, ele faz hoje uma restauração classe 2. Então, se ele pegar o método, por exemplo, ele saca como vou levantar a dimensão vertical, beleza, e eu vou reabilitar o paciente com resina composta, a partir de agora eu tenho, por exemplo, 10 MOD para fazer, só que um pouquinho mais alta, fazendo uma oclusão. Então, isso que você falou é muito interessante. Te dando uma condição, inclusive, melhor de trabalhar, porque você passa a ter espaço para trabalhar. Exatamente. Então, o que eu preciso? O clínico geral, o que ele precisa saber? Ele precisa entender o método que nós vamos mostrar para vocês de restabelecer uma dimensão, de fazer uma desprogramação, de como trabalhar isso, e ele precisa saber a anatomia, né? Por quê? Ele precisa fazer uma resina composta, muitas das vezes, ele precisa fazer um provisório. Então, o clínico geral consegue ser um reabilitador oral? Sim, ele tem o potencial de ser um reabilitador oral. Por quê? Porque ele já faz clínica do dia a dia, ele já faz resina, ele já prepara, ele já cimenta. E as outras especialidades, o ortodontista, ele precisa entender que é possível se resolver às vezes com um acréscimo, com uma resina, alguma coisa. Existem possibilidades. E outra coisa, ele muitas das vezes ele não vai fazer, mas no método ele vai ter uma visão mais ampla, né? A partir do momento que ele conseguir, por exemplo, desprogramar, ele vai ver que aquela posição que ele está trabalhando não é a posição ideal, e aí ele vai encaminhar para o profissional da sua equipe, né, para que possa fazer uma pré-estabilização ali, né, com um acréscimo de resina. Esse dá prosseguimento à movimentação dentária. Exatamente. E o endodontista? Qual é o papel do endodontista aí? Muitas das vezes, você endodontista já tratou um dente que estava doendo, você não viu nada ali, né, tratou o dente, ele continuou doendo. Nossa, mas será que tem algum canal acessório, tem um canal colateral e tal? Parece que eu fiz com microscópio e ainda esse dente está doendo. Será que o que está acontecendo? Então, pode ser uma tensão em cima desse dente, pode ser uma interferência que ali está causando aquele problema, né? Que se você acompanhar as nossas aulas, você vai ter uma visão mais ampla, né? Você vai ver que pode, né, diagnosticar e planejar um caso e encaminhar para o seu parceiro de equipe para que ele possa fazer um ajuste, por exemplo, para que ele possa fazer uma ortodontia ou para que ele possa fazer uma estabilização com resina composta, né? Então,
para todas as especialidades. O implante odontista eu já comentei, da coroa afrouxando, né? O parafuso que fraturou. Né? Não é só tirar uma raiz e colocar no implante. O que levou aquela raiz a se perder, a fraturar, ou aquele dente isolado a ter um problema. O periodontista, eu até coloquei um artigo esses dias mostrando justamente sobre isso. Nós fizemos um caso no curso, eu e o Célio. A paciente tinha uma bolsa periodontal, né, no molar isolado. Raspou, fez de tudo, continuava com problema. E o problema era uma interferência que estava associando ali, fazendo aquela bolsa periodontal. A partir do momento que a gente estabilizou a oclusão, fizemos o levantamento da mordida, colocamos em relação central e engrenamos, né, a oclusão dela, estabelecendo guias e etc., aquela lesão desapareceu. O periodontista também precisa estar ligado em proporções dentárias, de saber se eu preciso aumentar, se esse aumento vai ser para incisal ou para cervical. Quanto aumentar. Por isso que nós precisamos determinar a borda incisal. É fundamental para uma reabilitação que nós saibamos definir onde é que vai ficar a borda incisal. Isso aí vai guiar toda a minha reabilitação. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico, planejamento e execução, beleza? Nós precisamos entender, gente, que nós estamos numa fase atual da odontologia que nós precisamos ser reabilitadores. Nós temos um oceano aí aberto para que a gente possa tratar o nosso paciente, melhorar a qualidade de vida dele e aumentar o nosso faturamento. Até porque restaurações unitárias, né, dentes unitários, a gente faz hoje no nosso dia a dia. Porém, a gente perde a chance, né, de mostrar para o paciente que ele muitas das vezes tem um problema ali instalado e que esse problema às vezes não tem nada a ver com a odontologia, mas que está gerando sinais clínicos nos dentes, levando aí fugiu o nome aqui, a um colapso, né, da oclusão, e que quando você caminha esse paciente para um outro profissional e faz um diagnóstico preciso, esse paciente vai se tornar seu paciente fidelizado, ele vai trazer outro cliente para você. Então você precisa pensar que hoje o clínico geral, o implantodontista, o endodontista, o periodontista precisa ser um reabilitador. Às vezes ele não faz a parte de execução propriamente dita, que é um dos pilares, mas ele precisa fazer um diagnóstico bem feito, se conectar com outras especialidades, se conectar com outros profissionais e apresentar um plano de tratamento para esse paciente que conecte essas áreas e que você consiga mudar a sua visão com o clínico geral e com várias outras especialidades. Só lembrando o seguinte, quando a gente fala reabilitador, muitas vezes o colega pensa em grandes reabilitações, vem logo à cabeça isso. E quando você diz que 70% das pessoas que vão no seu consultório precisam de uma reabilitação, mas na realidade pode ser reabilitações de diversos graus. Exato. Pode ser desde a mais simples, pequenos acréscimos com resinas compostas, ou até as mais complexas, né, que você também não deve deixar de fazer. Pode ser somente uma ortodontia, pode ser uma ortodontia aliada com a reabilitação, pode ser uma ortodontia aliada com cirurgia e aliada com a reabilitação. E que para isso eu preciso entender que esse paciente às vezes tem um problema do sono e que está levando a esses problemas, e que quando eu conecto um profissional da área e mostro isso no meu paciente, eu estou mudando, ampliando a minha visão e fidelizando esse paciente. Então o que a gente quer dizer com reabilitador é isso, não é simplesmente o fato de você realizar um procedimento, executar um procedimento. Nós estamos falando dos 3 pilares: diagnóstico, planejamento e execução. Eu li um artigo recente da Francesca Vaiati, onde ela diz o seguinte, que as 2 maiores dificuldades que tem nesses casos de reabilitação é o diagnóstico, por ser multidisciplinar, que passa por médico, pode necessitar de outras especialidades, e também é você, que eles chamam aqui em Goiás, acudir a tempo, você intervir a tempo, que é outra dificuldade, que os dentistas normalmente eles ficam levando com a barriga, deixando, quando vai intervir, porque muitas vezes o paciente é jovem, ele não pensa na possibilidade de fazer uso de materiais com técnicas minimamente invasivas, como usar resinas compostas, por exemplo. Aí ele fica, poxa, eu não vou colocar uma coroa nesse paciente, só que ele demora 10 anos, quando
até que ele chegue numa condição que o dente já está bem destruído, aí ele se sente mais seguro, pelo menos em termos de consciência mais tranquilo, para poder fazer uma reabilitação de boca total com coroas totais para cerâmicas. É quando ela fala naquele artigo que você viu, quando ela sugere técnicas de sanduíche e tal. Mas... vou dar um exemplo do premolar, do primeiro premolar. O seu paciente chega para fazer uma revisão no seu consultório, você diagnostica uma pequena lesão cervical no premolar, no primeiro premolar superior e inferior, por exemplo. E... doutor, eu tô com uma dorzinha nesse dente aqui. A pessoa passa a unha lá, né, na região cervical, e aí o dentista fala, não, isso aí você vai usar um Sensodyne aqui e melhora. Né? Esse é um dos primeiros sinais, né, de que esse sistema estomatognático pode estar entrando em colapso. Né? Então, o que o Célio está querendo dizer é justamente isso, intervir a tempo. O que eu vou fazer nesses casos, por exemplo? Então, eu preciso avaliar, dentro do diagnóstico, planejamento e execução, mais 3 fatores interessantes. Eu vou acrescentar, eu vou mover ou eu vou desgastar? E eu acrescento ainda mais um aí, eu vou proteger. Porque muitas das vezes eu posso apenas proteger esse complexo, diagnosticado, por exemplo, um bruxismo do sono através de uma polissonografia. Esse paciente passa a utilizar um dispositivo interoclusal e ele vai estabilizar aquele quadro dele. Né? Muitas das vezes ele não precisa nem fazer nada e esse quadro está estabilizado. Então esse é um dos primeiros sinais clínicos que podem levar a um colapso do sistema e que a partir do momento que você faz esse diagnóstico precoce, você consegue melhorar a condição do seu paciente, consegue trazer isso para uma questão de equilíbrio, né, e preservação do caso. Isso hoje a gente pode fazer, por exemplo, com o scanner intraoral. O scanner da Trichet, por exemplo, ele faz um comparativo. Você faz um escaneamento hoje, daqui 6 meses você faz um novo escaneamento e ele compara uma imagem com outra através dessas malhas para saber, por exemplo, se teve um desgaste de dente, para saber se aumentou a lesão. Isso é muito interessante, né? Você pode fazer um mapeamento, você pode até vender isso para o seu paciente, né? Algo interessante para que você possa fazer dentro do seu consultório se você tiver um sistema de fluxo digital. Na realidade, se você estiver fazendo esse diagnóstico correto e intervindo a tempo, você está fazendo prevenção na odontologia. Isso. Às vezes o colega fica preocupado, poxa, mas se eu colocar que eu tenho que fazer isso aqui, ela já passou no dentista, não mencionou nada e eu vou colocar, o paciente pode achar que eu estou... Não tem isso, gente. Nós somos profissionais. Você fez o diagnóstico. Tem uma lesão cervical não cariosa, por exemplo, mesmo que seja pequena, primeiro você tem que definir qual foi a causa. Você tem que investigar e definir qual foi a causa. A causa foi um trauma, por exemplo. Então você tem que eliminar o trauma e acrescentar algum tipo de material e restaurar o dente. Esse aí é o caso. Então, dessa forma, você está sendo um profissional conservador. Você está preservando o dente do seu paciente. Porque hoje em dia, né, o clínico geral, o reabilitador, vamos chamar assim, ele não vive mais só de prevenção em relação à profilaxia propriamente dita, né? Limpeza, remoção de tártaro, enfim. Isso também, essa condição da prevenção da perda de estrutura dental sadia, que a gente gosta de chamar, é algo que é realidade dentro dos nossos consultórios. E muitas das vezes, o que você precisa entender é que um caso ele pode apresentar-se simples, mas a partir do momento que você faz um diagnóstico preciso, ele pode não ser tão simples assim. Né? Um paciente, por exemplo, um caso do nosso aluna que mandou aqui, ela tem uma perda de estrutura dental já importante e nas incisais, na palatina, um pouco na oclusal, mas que se você não tiver uma visão muito ampla, o paciente não tem sensibilidade, não tem dor, não tem problema algum. E procurou essa aluna nossa, essa colega dentista, para fazer lente de contato. Né? E aí ela avaliou essa perda de estrutura dental, nos mandou a foto, o paciente é uma classe 2-2, né? Ela tem uma perda de estrutura dental já importante e que para fazer uma reabilitação nessa paciente,
é preciso avaliar mais do que lente de contato, né? Muitas das vezes eu preciso passar por uma ortodontia prévia, às vezes eu preciso até fazer uma cirurgia ortognática associada à ortodontia. Eu preciso entender qual é o posicionamento mandibular horizontal, que é a relação central dessa paciente, se é aquele mesmo, ou se quando eu fizer uma desprogramação ela vai para uma outra posição. Isso é algo extremamente importante para diagnóstico. O ortodontista, por exemplo, que faz um planejamento cirúrgico, ortodôntico e cirúrgico, ele precisa entender que o posicionamento articular é o primeiro ponto a ser observado, para que às vezes o paciente é um classe 1, mas que quando você reposiciona ele é um classe 2, ou então ele é um classe 3 postural, e quando você reposiciona ele é um paciente classe 1 ou até mesmo de topo, ele não é tão projetado como está apresentando habitualmente. Então o primeiro passo para que a gente possa determinar um diagnóstico interessante e correto é você trabalhar todos esses multifatores que estão levando a essa perda de estrutura dental, mostrar para o seu paciente e começar um planejamento consistente. Para isso, nós precisamos perder esse medo de apresentar isso para o nosso paciente. Nós precisamos entender que nós temos que ser reabilitadores. Faz parte hoje do nosso dia a dia, o diagnóstico transdisciplinar, o planejamento integrado, para que a gente possa conectar esses profissionais e entregar para o nosso cliente o que nós temos de melhor, para que ele possa se conectar com você, para que ele possa ser o seu paciente, fiel, e para que ele possa trazer outros pacientes para você. Isso realmente acontece, Quando a gente começa a trabalhar dentro desse protocolo de trabalho, dentro desse método de trabalho, o que os pacientes trazem de novos pacientes é algo incrível. E o fato é o seguinte, que muitas vezes o paciente chega no nosso consultório, como você falou, querendo fazer lente de contato, mas se ele não for visto dessa forma, passar por um diagnóstico adequado, monta o caso em articulador sendo ajustado, analisa. Só mais um detalhe, antes de montar o caso em articulador, o ideal é que você passe, primeiramente, por uma desprogramação adequada, para que realmente aquela montagem em articulador seja real, porque existe muita montagem em articulador que não serve para nada. Só para dizer, eu montei no articulador, e aí? Então, para fazer diagnóstico, você tem que estar realmente com a musculatura desprogramada para que você consiga fazer planejamento. Então, é fundamental que você tenha esse cuidado, porque muitas vezes o paciente não precisa só de lâminas, de lentes de contato, ele precisa de reabilitar. E não adianta eu pegar um paciente cheio de lesões cervicais não cardiosas, por exemplo, e jogar lente de contato se eu não resolver o problema, se eu não eliminar a causa. Vai saltar, vai fraturar as cervicais das lentes da mesma forma que aconteceu com o dente. Exato. Então, para que a gente possa perder esse medo, entre aspas, e se tornar um reabilitador oral consistente, nós precisamos entender um pouco sobre aquelas fases da competência, Quando a gente entra na universidade, que a gente passa num vestibular, no Enem, e entra para graduação em odontologia, nós somos o que as fases da competência chamam de incompetente inconsciente. Ou seja, eu estou entrando num mundo novo, não sei nada sobre odontologia e não sei fazer nada de odontologia. Então eu sou um incompetente, porque eu não sei fazer nada, e sou inconsciente. E a partir do momento... E essa é uma fase perigosa, porque é o sem noção. Daí, na primeira aula, ele já acha que ele não tem noção da... Então, assim, a partir do momento que a gente vai evoluindo na graduação, a gente chega no pré-clínico, a gente vai começar, então, a gente passa por uma fase teórica e a gente vai passar por uma fase prática pré-clínica. Então, eu já sou um incompetente ainda, porque eu não consigo ainda realizar aqueles procedimentos, eu só absorvi a parte teórica do que é o procedimento, mas eu sou um incompetente, mas eu sou consciente. Ou seja, eu já tenho consciência do que é uma restauração de classe 2, de como fazer uma caixa proximal,
de como fazer um preparo de prótese, de como fazer uma cimentação, enfim. Eu já vou me conectando com a odontologia. E o mais importante disso aí, é o seguinte, ele tem consciência que ele não pode fazer determinada coisa. Isso aí também se enquadra dentro desse incompetente consciente. Isso, exatamente. E aí, a partir do momento que eu faço o pré-clínico e vou tendo horas de aprendizado, vou fazendo aquilo clinicamente, eu vou atendendo os pacientes nas clínicas, né, integradas, eu vou sendo um competente consciente. Ou seja, eu preciso seguir um passo a passo para realizar aquele procedimento. É igual dirigir, eu começo a dirigir, né, então, eu tenho que pisar na embreagem, passar a marcha, piso no freio, passa a primeira, agora é a segunda, então às vezes você fica perdido no primeiro momento, até chegar no momento que você vai fazer tantas vezes que você vai passar a ser um competente inconsciente. Você Então faz eu de olho já fechado. vou fazer inconscientemente. Às vezes eu passo a marcha no carro, né, e nem vejo que eu estou passando a marcha no carro. Então a ideia é essa. A ideia hoje nossa do método PRA, de ser um reabilitador consistente, é passar para vocês todos os passos para que você se torne um competente consciente, né? Ou seja, eu tenho competência para executar todos os passos do diagnóstico, do planejamento e da execução, e vou fazer isso constantemente. E a partir do momento que eu faço 10, 20, 30, 50 vezes, eu vou me tornar um competente inconsciente. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Então, é basicamente isso que nós queremos mostrar para vocês aqui nessa segunda aula. Existe um livro, né, que fala dessas competências, se vocês quiserem ler depois, é um livro que chama Fora de Série, Outliers, né? Ele mostra que para você se tornar um competente inconsciente, você precisa de pelo menos 10 mil horas de treinamento, né? As pessoas que se capacitam, por exemplo, para ser pilotos de avião, eles precisam passar por um treinamento e uma graduação, né, vamos dizer assim, de mais de 10 mil horas de voo para se tornar aí um piloto experiente, né? Então, ele fala que você precisa ter 10 mil horas de esforço, de treinamento, ou ainda 8 horas por dia, todos os dias durante 4 anos, que seria mais ou menos uma graduação que a gente tem, né? Então, a ideia seria mais ou menos essa, para que você mude essa visão de clínico, de implantodontista, de endodontista, para uma visão de reabilitador, né? Conectando diagnóstico, planejamento e execução. Mas aí vem a pergunta, eu sou endodontista, eu não vou fazer resina no meu paciente, esse curso não é para mim. E aí, Zé? Se ele é endodontista? Não, ele é endodontista, mas ele recebe todos os casos dos reabilitadores para fazer endodontia e muitas vezes ele olha aquele dente e não tem nada, faz diagnóstico, teste de idade, está necrosado e tudo mais, mas por que ele necrosou? Não tem cárie, mas tem necrose, tem lesão, às vezes tem lesão. Alguma coisa está errada. Então ele precisa entender, até mesmo fazendo parte desse colega, para chegar e falar para ele, esse dente está tendo uma interferência quando você faz uma lateralidade, por exemplo, em vez de tocar no canino que está desgastado, está tocando no premolar, por exemplo. Tocando só no premolar. E às vezes a carga é muito grande, o dente não suporta e entra em falência. A polpa entra em falência. Ou seja, até mesmo o endodontista precisa ter esse conhecimento mais amplo, essa visão. Beleza. Então é isso, pessoal. O nosso método, o nosso curso, essa maratona, não é específica para um reabilitador, não é específica para um protesista, para um especialista em dentística. É específica para odontologia, né? Para que você possa ampliar a sua visão. Essa ideia, o pessoal tem uma ideia que reabilitação é algo muito difícil, que você precisa de muita experiência para chegar, para poder fazer executar a reabilitação. E na realidade não é assim, na realidade você precisa ter competências para executar aquilo lá, mas o mais importante do que isso é a sua visão geral, é justamente essas coisas que nós estamos passando ao longo dessa maratona. Essa visão geral, essa integração com outras especialidades, essa integração com a medicina também, isso aí que é mais importante. E a fase de execução,
a gente aprende, a gente vai lá e se capacita. No próprio curso, nós vamos passar exaustivamente, vocês vão ver todas as etapas de execução, desde preparo, desde restaurações, desde levantamento da mordida, tudo isso vai ter de forma clínica. Então, essa visão geral, ela é mais importante, porque executar, todo mundo tem, mais cedo ou mais tarde, ele vai executar bem. Isso mesmo. Então, essa aula 2 da maratona, ela fala um pouquinho sobre os 3 pilares, né, do reabilitador de sucesso, da reabilitação oral, que é o diagnóstico, o planejamento e a execução. A gente vai falar sobre isso hoje. Gostaríamos de mostrar para vocês como que é o nosso dia a dia baseado nisso. Vou contar algumas histórias para vocês. E antes disso, né, hoje, assim, muitos dos nossos alunos nos questionam como que a gente cobra isso do paciente, né? Ah, mas eu tenho muita dificuldade de cobrar isso do meu paciente. Como que eu vou fazer para passar um plano de tratamento, por exemplo, de 20, 30, 50 mil reais? Eu tenho muita dificuldade. Às vezes eu vou fazer só aquele dente que ele está questionando o problema e deixo, né? Às vezes eu tenho até a visão, mas eu deixo passar porque eu fico com medo de passar um valor mais alto para o meu paciente. Então, o que a gente estava discutindo aqui é que você pode utilizar o diagnóstico, o planejamento e a execução para passar para o seu paciente de maneira total. Por exemplo, esse trabalho seu vai custar para você 40, 50 mil reais. Eu divido para você, eu parcelo, dá para fazer assim, assim, assado. Ou então, nessa anamnese inicial, você já vai conhecer um pouco do seu paciente. Você pode passar o diagnóstico para ele, mostrar a visão ampla do que está acontecendo, desses multifatores que estão levando à perda de estrutura dental, se conectar com outras especialidades, ele vai ganhar sua confiança. Você vai montar um planejamento integrado para ele, mas você pode desmembrar o seu tratamento, a sua execução propriamente dita, né, Sam? Sim, você pode fazer isso. Você não pode nunca executar daquela forma que ele chegou, da forma inicial em colapso. Mas você pode fazer diagnóstico e planeja, e na execução você faz só a parte inicial, ou seja, você, por exemplo, eu preciso reposicionar a articulação, eu preciso fazer um levantamento da DVO. Beleza, você pode fazer essa fase inicial em resinas compostas. Se tem um dente específico que ele reclamava, por exemplo, um molar que está quebrado, que está quebrando todos os molês que ele já fez, aquele molar que está inclinado, que quebra sempre para todo mundo. Aí você já levantou a mordida, você pode pegar aquele molar, restaurar com resina composta também, ou se for um caso de cura total, colocar provisório, mas já na altura e já na estabilização, já com o sistema estabilizado. Para depois, daqui a 2, 3 ou 6 meses, ele retomar, já se programar, já se organizar a vida e dizer, não, eu vou me organizar, eu tenho pacientes que fazem isso, eu vou me organizar e a partir de tal data eu vou e continuo o tratamento. Aí sim, aí o seu tratamento tem valor, porque se você fizer aquela restauração ou aquela coroa para ele da forma que ele chegou colapsado, é perda de tempo, o paciente está jogando dinheiro fora. E muitas das vezes ele não volta em você depois, né? Vai em outro profissional e fala, eu fiz essa coroa várias vezes, o profissional às vezes não usou o material adequado, fez com material ruim e tudo mais. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que é o clássico hoje, né, que chega nos nossos consultórios. Restauração de resina em dentes anteriores fraturados. Então a pessoa chega, doutor, eu já fiz essa resina umas 4, 5 vezes, já fui no dentista X, Y e Z, eles falam que uso o melhor material e tudo mais, mas eu faço, passa um tempo e quebra. E se você fizer a mesma restauração, muito provavelmente vai quebrar também. Por quê? Vou dar um exemplo. Esse paciente tem uma interferência que vai deslizar a mandíbula para frente e às vezes para um lado. Vai concentrar bem em cima do incisivo central, por exemplo, que tem a resina classe 4. E aí ele faz a restauração e aí a restauração fratura. Faz a restauração fratura. A partir do momento que você diagnosticou, que você planejou e mostrou isso para o paciente,
Se ele não tiver condição de fazer aquele tratamento total, imagina que ele precisa fazer um restabelecimento oclusal, com resinas ou com cerâmicas, dependendo da condição dele, você pode fazer isso de maneira provisória. Faz isso de maneira provisória, estabiliza e refaz essa restauração para ele. Pode ser definitivo. E depois de 6 meses ele volta para você e diz assim, pô, doutor, nunca mais quebrou a minha restauração. Né? E aí, o que acontece? Esse paciente ele vai fazer o tratamento definitivo com você com certeza absoluta. Alisson, mas acontece o seguinte, cara, a maioria dos casos, esses pacientes que se referem às vezes a uma fraturinha no ângulo de incisivo central ou de lateral, a maioria dos casos são coisas que você não precisa nem fazer de forma provisória essa estabilização, você faz de forma definitiva com resinas compostas. Com pequenos acréscimos, com pequena estabilização, você corrige, elimina essas interferências. Essas interferências podem ser eliminadas por acréscimo ou por remoção, né? Você elimina essa interferência e executa e o caso já fica definido. A coisa é muito mais, pode ser muito mais simples do que a gente imagina, com um procedimento muito simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia clínico. Concorda? Isso, mas às vezes assim, tem várias situações, né? Mas, por exemplo, se esse caso aí o paciente fala, não, aí o dentista, né, é um bom vendedor, ele fala, não, já que as suas restaurações estão quebrando, então eu vou trocar por cerâmica. Vamos fazer 10 laminados de cerâmica. Será que essa borda incisal da cerâmica também vai resistir? Ou será que ela, né, em contato com o antagonista, de silicato, por exemplo, que é 4 vezes mais resistente do que o esmalte, o que vai acontecer? Então, o que eu tenho aí de problemas? Eu posso fraturar a cerâmica, eu posso desgastar o dente, pode abrir o dente, o ponto de contato, né, abertura em leque. Então, tem uma série de possibilidades de problemas que podem acontecer. Então, o fato não é trabalhar com material mais resistente. O fato é que você precisa fazer um diagnóstico, um planejamento, para que esse sistema esteja estabilizado, equilibrado. Né? A professora Francesca Vailati, que o Célio comentou aí, ela tem uma técnica interessante. Ela, por exemplo, o paciente chega com um desgaste em dentes anteriores e ela reconstrói aquilo com resina composta, sem adesão. Processo de adesão, e pede para o paciente mascar um chiclete. Se aquela restauração não se soltar, é sinal de que aquele sistema está fisiologicamente equilibrado. Se aquela restauração se soltar, falhar, é sinal de que você precisa passar por um reequilíbrio de todo o sistema. É muito interessante isso. Por quê? Porque se a gente for pensar, e depois nós vamos falar sobre isso, basicamente nós temos 3 tipos de oclusão. Aqui a gente chama de oclusão fisiológica, né? A oclusão patológica e a oclusão de tratamento. Na oclusão fisiológica, o indivíduo pode ser um indivíduo classe 3, pode ser um indivíduo classe 2, pode ser um indivíduo classe 1, ele pode até ter uma mordida aberta anterior, mas ele não tem sinais clínicos nenhum que me mostram que essa oclusão ela está em colapso, ela está em problema, ela está doente. Então, esse paciente, muitas das vezes eu não preciso fazer nada nele. Eu tenho uma paciente lá, por exemplo, que ela é uma paciente mordida aberta anterior, ou seja, ela não tem guias anteriores adequadas, não tem guias, né, mordida aberta anterior, só que ela não tem sinal clínico nenhum de problema, os dentes rígidos, tudo certinho. Pode ser que no futuro ela possa desenvolver algum problema? Sim. Pode ser que sim. Qual que é o meu papel? O meu papel é de orientar e controlar e fazer uma preservação disso para ela, mas eu não preciso mexer na oclusão dela, concorda? É uma oclusão fisiológica. Os dentes rígidos, não tem restauração, não tem lesões, não tem trinca, não tem nada. Não tem faceta de desgaste, não tem trinca do desgaste. esmalte. Por que eu vou intervir numa paciente como essa? Esteticamente não a incomoda, então foneticamente não tem problemas. Então, assim, eu posso ter um paciente classe 2, classe 3, mordida aberta anterior, mas ele está fisiologicamente adaptado, né, em equilíbrio. A partir do momento que essa oclusão, seja ela classe 1, 2, 3, o que for, começar a entrar em colapso, começar a apresentar sinais clínicos
de patologia, de doença, aí sim eu preciso intervir. Como eu vou intervir? Fazendo um diagnóstico, um planejamento bem feito, né? E desenvolvendo depois todo um plano de tratamento. É resina, é cerâmica, é resina mais cerâmica, que nós vamos falar um pouquinho depois com vocês, que é a tomada de decisão propriamente dita. E aí essa oclusão, ela passou a ser uma oclusão patológica. Ela agora apresenta sinais clínicos de doença, de problema, né? Então eu preciso intervir. E a partir daí, nós vamos definir aí todo um processo de planejamento e execução. Mas o que eu quero dizer com isso você precisa identificar qual tipo de oclusão esse paciente apresenta e se eu vou intervir ou não. Diagnosticado isso, eu vou partir para o meu planejamento e depois a minha tomada de decisão em relação a qual material restaurador a ser executado. Isso é o de menos, né? Se eu vou transformar essa oclusão, que agora é patológica, agora é uma oclusão patológica, se eu vou fazer qualquer procedimento nesse paciente, eu tenho que trazê-la para uma oclusão de tratamento. E necessariamente, essa nova posicionamento vai ser em relação central. E aí é onde nós vamos seguir toda a nossa sequência, né? Que nós vamos mostrar mais para frente para vocês aí. Então, falando um pouco sobre o diagnóstico, todos os dias, né, os alunos mandam para nós algumas dúvidas aí no grupo. E como o Sérgio falou, é a parte mais, entre aspas, difícil, né, para que o dentista, nessa atualidade que a gente vive de uma odontologia transdisciplinar, promover isso, conectar especialidades, conectar áreas afins e passar isso para o nosso paciente. Então, só resumindo, nós podemos diagnosticar, planejar e executar parcialmente os casos para que esse paciente tenha condição de se preparar e fazer algo definitivo depois. E não se preocupe, a partir do momento que você mostra essa visão para ele, ele vai ser o seu paciente, ele vai trazer outros pacientes para você, porque ele se conecta com os mesmos problemas que outras pessoas têm. Então, se você mostra isso para ele, fala, pô, mas esse dente seu está quebrando direto, aconteceu isso comigo, meu dentista diagnosticou que eu tinha uma apneia, e que nunca ninguém me falou isso, vou te levar lá, ou liga lá que ele vai poder te ajudar. Então, essa questão de você fazer algo provisório, por exemplo, e o paciente não voltar depois, isso com o método não existe, né? Porque realmente ele vai se conectar com você, ele vai fazer questão de fazer contigo e trazer outras pessoas. Não, ele já vem de uma série de profissionais. A pessoa quando chega até você pode ter certeza que ele já passou por outros. E ele já passou por outros e ninguém nunca fez essa proposta para ele, ninguém nunca teve essa preocupação em olhar de uma forma generalizada, de uma forma mais ampla. E a partir do momento que você mostra para ele que tem outros fatores que envolvem esse problema que você está tendo e que ele já sabe que todas as vezes foram feitas, todos deram problema, todos tiveram insucesso, e agora com um tratamento que você disse provisório, ele já não tem mais problema, com certeza, assim que ele tiver, ele vai voltar, se ele tiver condição, ele vai voltar e vai trazer outras pessoas para você. Beleza, falando um pouquinho sobre diagnóstico, vou contar uma história para vocês de uma paciente minha. É uma história muito interessante. Ela chegou para mim dizendo que os dentes dela, de um certo tempo para cá, começaram a desgastar. E uma paciente jovem, de 30 e poucos anos. E aí eu avaliei e vi que realmente tinha uns desgastes já consideráveis. Elas tinham uma pasta ortodôntica. Ela tinha uma pasta ortodôntica de 5 anos atrás, que ela ia iniciar no tratamento ortodôntico, e aí ela levou para mim. Isso foi interessante, que deu para eu fazer um comparativo entre a situação inicial e a situação de como ela era 5 anos atrás. Então a gente conseguiu constatar uma evolução nesse processo de desgaste. E aí essa anamnese inicial é muito importante. E aí a gente, só abrindo um parêntese, nessas consultas de 10, 15, 20 minutos, não dá para se fazer dentro desse método, dentro do processo de reabilitação oral. Você precisa, quando é uma consulta do seu paciente, marcar um pouco mais de tempo. Para você ouvir o seu paciente, para você anotar o máximo de informações possível, para você fotografar o seu paciente. Porque muitas das vezes
algumas coisas que você não consegue ver ao vivo, você vai conseguir observar na fotografia, né? O que você não conseguiu observar clinicamente. Você vai conseguir observar, por exemplo, no vídeo do paciente conversando, você não conseguiu observar clinicamente. Então isso é muito importante. Conecte com seu paciente em horários maiores de consulta. Isso que vai fazer você fechar mais vendas também. E aí, nessa consulta, ela me contou que passou por um problema há mais ou menos 4 anos atrás. Isso trouxe sérios problemas emocionais para ela. Ela começou a fazer um tratamento psiquiátrico e ela começou a tomar uma medicação. Olha só a conexão. E de um tempo para cá, né, ela começou a notar esses desgastes nos dentes e começou a notar que acordava com dores, cansaço na musculatura. Às vezes ela ia mastigar um sanduíche, por exemplo, ou uma carne mais dura, ela não conseguia mastigar por muito tempo, isso começava a gerar dores, né, a limitação de abertura de boca com o passar do tempo da mastigação. Então, ela começou a me contar sobre isso e aí a minha pergunta para ela foi: você está tomando alguma medicação? Sim, o meu médico passou o medicamento para mim. Então, esse médico psiquiatra passou uma medicação com o intuito de diminuição dessa condição de ansiedade do paciente, né? E esses medicamentos, a gente precisa avaliá-los, porque os medicamentos que fazem recaptura seletiva de serotonina, então, pessoal, a gente precisa entender um pouco sobre isso e conectar com o paciente, saber qual a medicação que ele usa, entrar no Google lá e ver sobre o medicamento. Ele vai te mostrar recaptores seletivos, né, os recaptores seletivos de serotonina. E aí, você vai se conectar com o seu paciente e, às vezes, uma simples mudança desse medicamento, que leva a um bruxismo secundário, vai fazer com que esse paciente tenha uma melhora. E foi isso que aconteceu. Nós conectamos com o psiquiatra, ele mudou a medicação e aí nós conseguimos melhorar muito o quadro dela. A gente trabalhou uma reabilitação oral, trabalhamos também com avaliação da polissonografia, fizemos um dispositivo intraoclusal de proteção e eu consegui mudar, né, a vida desse paciente, a qualidade de vida desse paciente. E essa paciente, ela me traz muitos outros pacientes, direto ela me encaminha pacientes. A fulano de tal me encaminhou e tudo mais. Então, assim, esses pacientes são muito gratos. E o que ela me conta? Nossa, doutor, ninguém nunca tinha me falado isso. Eu nunca fui em um dentista que me conectou com o meu psiquiatra e falou que o meu medicamento poderia estar induzindo o bruxismo. E quando você se conecta com o psiquiatra e mostra isso para ele, né, às vezes ele pode até mudar o protocolo de trabalho. Né? E ele pode ser o indicar paciente. maior encaminhador. Exatamente. Otorrino, gastroenterologista e psiquiatra, são médicos fisioterapeutas, tem aqui um fisioterapeuta muito voltado para essa área de oclusão e é fundamental esse intercâmbio aqui, essa forma multidisciplinar de tratar, né? Exatamente. Então isso é muito interessante. Então você vai olhar no Google, assim, você coloca o nome do medicamento e lá vai ter algumas orientações sobre esse medicamento. Se tiver lá, é um inibidor seletivo de recaptação da serotonina, esse medicamento pode induzir esse paciente ao bruxismo do sono, tá? Então é importante você se conectar com o psiquiatra para que ele possa, às vezes, tentar mudar, né, essa medicação. Vou repetir: inibidor seletivo de recaptura de serotonina. Bem, pelo menos, na pior das hipóteses, você já sabe, você vai proteger. Exato. Então é isso, pessoal. O diagnóstico, ele é algo fundamental. O que eu posso resumir disso aqui? Se conecte com seu paciente pelo menos 1 hora de consulta. Colha o máximo de informações possível dele. Qual medicamento que você utiliza?
você passou por alguma situação nesse período recente, né? Vou contar uma outra história. Uma prima minha, Forrest Gump, uma prima minha, ela é militar, e ela é dentista militar, e ela mora em uma cidade, e o marido dela também só que é médico militar também, e todos eles instalados naquela cidade, trabalhando lá e tudo certinho, e de uma hora para outra solicitaram que ela mudasse para uma outra cidade, né? E o Sérgio já passou por isso, né? Sabe muito bem como funciona isso. E ela com um menino pequeno, o marido lá se instalado, não ia mudar, e ela entrou meio que em desespero em relação a isso aí, numa tentativa de conseguir alguém lá para que ela não mudasse, enfim, ela desenvolveu aí um quadro de ansiedade extremo, né, por conta dessa situação que ela estava vivendo, e a partir disso ela começou a ter apertamento diurno, né, um bruxismo da vigília, começou a ranger os dentes, começou a desenvolver aí alguns sinais clínicos de lesão cervical, de hipersensibilidade que ela não tinha antes, né, por uma situação que ela viveu e começou a desenvolver isso depois. Então a gente precisa se conectar com essas situações dos nossos pacientes, entender um pouco nesse período aí de 5 anos, o que mudou na vida dela, se ela está fazendo algum tratamento, né, e se tem algum problema gástrico. Essa questão do refluxo é algo muito interessante de ser investigado. Muitas das vezes esse primeiro sinal clínico do refluxo não existe, né, e que pode estar aí levando à perda de estrutura dental. Então, é algo que é bem interessante, né? Precisa passar por um clínico, por um gastro, fazer um exame, fazer uma endoscopia. E nessa fase agora, viu, está muito comum. Eu recebi uma paciente também nessa mesma situação. Teve algum problema? Gastro? Nunca tive, estou tendo agora, tudo agora. Aí foi ver o histórico dela, perdeu a mãe, perdeu a tia, perdeu não sei quem, tudo com Covid e tal. A mulher está desesperada. Então entrou em parafuso, uma liberação enorme de ácido, sensibilidade em todos os dentes inferiores, já com desgastes bem significativos, mas sensibilidade de sentir dor mesmo, e pensar em tratamento de canal. Aí você vai ver o histórico dela, vem tudo isso aí. Então uma coisa pode estar conectada na outra. Por exemplo, o paciente pode dormir mal, o paciente pode ter uma doença do refluxo gastroesofágico, o paciente pode ter um bruxismo noturno, pode ter alteração aí hormonais. Então, uma outra pergunta, né? Se esse paciente acorda muito às vezes à noite para ir ao banheiro, se ele tem interrupção de sono durante a noite, se ele fica durante o dia cansado, principalmente após o almoço, se ele tem, por exemplo, pacientes que têm tentado perder peso e não conseguem, isso também é uma coisa interessante, né? Às vezes essa condição de dormir mal, né, de não ter a higiene do sono, altera o metabolismo e faz com que esse paciente não consiga, às vezes, perder peso, isso é algo interessante. Até impotência sexual, isso tem a ver com apneia obstrutiva do sono, pressão alta, alteração de pressão, o paciente controlado com medicamentos e não consegue abaixar a pressão arterial, isso também pode estar relacionado. Do sono. Então, assim, polissonografia, ultrassonografia são exames hoje básicos que precisam estar dentro do nosso diagnóstico. Para isso eu preciso conectar esses profissionais, né? Na realidade a polissonografia é padrão ouro hoje, né? Isso, exatamente. Diagnóstico de bruxismo, né? Tem 3. Isso. Falando sobre diagnóstico ainda, nós temos incorporado na odontologia hoje um oxímetro de pulso que mede a saturação de oxigênio. Muitas das vezes os pacientes não se adaptam aí com a polissonografia, pode dar um falso positivo, até um falso negativo, a pessoa não consegue dormir naquele ambiente, uma cama diferente, um travesseiro diferente, cheio de eletrodos conectados, a pessoa não consegue dormir. Então pode dar, apesar de ser padrão ouro, pode dar aí um falso resultado, né? Então, existe hoje um aparelho que é um oxímetro de pulso, que se conecta num aplicativo de celular e que
consegue te dar uma noção da oxigenação desse paciente. É o Biologics, tá? Se você quiser entrar aí depois, biologics.com.br, você adquire esse oxímetro de pulso, você entrega para o seu paciente, ele faz o exame, depois te devolve. Esse exame é avaliado pelo INCOR e te manda um laudo. Se esse exame tiver alguma alteração, aí sim, da dessaturação, aí sim você pode passar esse paciente para um exame mais completo, que seria a polissonografia, né? Mesmo a hipoapneia pode gerar alteração, por exemplo, do cortisol. Então, a pessoa que tem uma alteração brusca de humor, pode ter uma alteração de cortisol, isso no exame de sangue você também pode detectar, isso pode estar conectado com a higiene do sono desse paciente. Então, diagnóstico relacionado com polissonografia, com exames gástricos, né? E são padrões hoje básicos para diagnóstico de reabilitação oral. Beleza? Volto a convidar todos vocês para participar aí dos nossos canais, né, do Telegram ou então do WhatsApp. Lá a gente comenta muito sobre isso, a gente conecta alguns artigos, conecta casos clínicos, como eu contei para vocês essas histórias, a gente conecta direto e é muito interessante e é uma discussão muito bacana. Participem aí, cliquem no link, vai ter um direcionamento, vocês participam ou do Telegram, ou do WhatsApp, ou dos dois, para que a gente possa ter essa interação mais direta. Nessa aula é importante, pessoal, qualquer aula dessa maratona, se vocês tiverem dúvidas, é importante vocês deixarem aqui que a gente vai responder todas as dúvidas para vocês, tá ok? A importância de conectar esses 3 pilares, diagnóstico, planejamento e execução, nós precisamos trabalhar isso de maneira integrada, né? Não é só a visão fechada da cavidade oral, do problema em si. Eu preciso ter um diagnóstico mais amplo, conectar outras especialidades, conectar outras áreas, né, que não são da odontologia, mas que se conectam. Isso vai fazer com que você amplie sua visão. Esses profissionais vão te trazer clientes, seus próprios clientes. Você mostrando isso para ele, ele vai se conectar a você, ele vai te trazer outros clientes, vai melhorar muito, né, a saúde como um todo desse paciente, ele vai te trazer mais clientes. Não se preocupe em relação a esses, mas eu vou passar um valor alto para esse paciente, ele não vai conseguir me pagar. Você pode sequenciar essa fase de execução, nós vamos te mostrar isso depois. Ele vai se preparando para isso e pode ter certeza que ele vai ser seu paciente do início ao fim. Essa importância desses 3 pilares, não desconectar eles, sempre avaliar o seu paciente dentro dessa visão. Se o paciente chegou para fazer um clareamento dental, uma limpeza, você tem a obrigação de mostrar isso para ele. Tá? Às vezes esse paciente que chega para você querendo um clareamento, ele precisa de uma reabilitação. Né? Então, importante saber, lembrar, Jorge, que a gente só executa, só faz aquilo que a gente enxerga. Então nós temos que começar a olhar com olhos de água, com mais cuidado para enxergar as coisas que estão na nossa cara. Visão além do alcance. Visão além do alcance. Elas estão na nossa cara, os sinais estão ali. A gente muitas vezes não enxerga, deixa passar. E como você deixa passar, aí você deixa de fazer um serviço, você deixa de realizar um serviço, deixa de ganhar de forma honesta o seu dinheiro e deixa de atender a necessidade do paciente. Deixa de melhorar a qualidade de vida do paciente. E muitas vezes ele ainda cai numa mão errada. Então, a partir do momento que a gente começa a ter esse cuidado, em observar mais os detalhes, você vai começar a enxergar. E a partir do momento que você enxerga, você começa a fazer. E isso é legal porque no nosso curso online, né, de reabilitação da turma passada, muitos alunos já mostraram, né, para nós, né, a gente, nas nossas mentorias, né, exatamente isso. Nossa, como mudou a minha realidade. Depois disso eu comecei a enxergar e vi um Depois monte de disso eu casos. comecei a ver, né? Então, assim, isso realmente muda a visão, né? Então, é importante demais a gente trabalhar com essa visão. Vocês já observaram que toda vez que a gente faz um curso onde o professor mostra determinada coisa e tal, você acha inicialmente que você vai gastar com aquele curso, que é caro e tudo mais. Quando chega no consultório na semana seguinte, você se depara com um monte de casos que passavam
passavam desapercebidos, que você não via, e a partir do momento que você fez aquele curso, que o professor te chamou a atenção para aqueles detalhes, você começou a enxergar e começou a executar. Olá, meu nome é Dalila Birda Alpizol, eu sou de Canarana, Mato Grosso. Eu vim aqui falar um pouquinho para vocês do curso que eu fiz com o professor Célio Dantas e Alisson Valadão, que foram os cursos de laminados cerâmicos e reabilitação oral. O curso de reabilitação oral me surpreendeu muito pela praticidade de você restabelecer uma correta dimensão vertical no paciente, que para nós dentistas muitas vezes a gente fica com muitas dúvidas. E me surpreendi muito, apesar de atuar na área, é um curso maravilhoso. E o curso de laminados cerâmicos eu achei muito rico em detalhes. Esses professores, eles são altamente práticos e na parte teórica eles são altamente atualizados com artigos científicos e em materiais dentários. Então, assim, está sendo um divisor de águas na minha vida. Quem puder fazer é maravilhoso. Nós vamos falar sobre o que eu devo saber antes de começar uma reabilitação oral, que não envolve só problemas específicos. Nós vamos falar sobre essa questão do diagnóstico um pouco mais, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão do planejamento e quais são os profissionais que devem estar conectados. Vamos falar um pouco sobre a fisioterapia e o que ela tem a ver com, por exemplo, o processo de desprogramação neuromuscular, o que ela ajuda nessa condição aí. Paciente que tem sinais de DTM. Sim, vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente vai, quando o paciente tem uma disfunção, o que eu preciso fazer, eu vou intervir, eu vou indicar, eu vou encaminhar, como que nós precisamos trabalhar e manejar esse paciente. Então, fiquem ligados, participem conosco, as dúvidas que vocês tiverem, mandem aqui para nós vamos responder para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, espero todos lá.